O plenário Ulisses Guimarães, aqui na Câmara dos Deputados, foi palco de uma sessão solene que celebrou os 118 anos da imigração japonesa no Brasil. A cerimônia presidida pelo deputado federal Luiz Nishimori marcou mais um capítulo da união entre os dois países e destacou a força da cultura nipônica em solo brasileiro. A cerimônia lembrou a chegada do navio Caçatomaru ao Porto de Santos em 1908, trazendo os primeiros 781 imigrantes japoneses ao país e marcando o início de uma história de integração e cooperação que já dura mais de um século. Durante os discursos, autoridades destacaram a forte relação construída entre Brasil e Japão ao longo das últimas décadas. Luiz Nishimori ressaltou a contribuição dos descendentes de japoneses para o desenvolvimento da agricultura, economia, ciência e cultura brasileira. Os projetos desenvolvidos em conjunto entre Brasil e Japão têm gerado resultados extraordinários, promovendo inovação, desenvolvimento sustentável, formação de talentos e novas oportunidades para as futuras gerações. Começando os pronunciamentos, o embaixador do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, agradeceu a acolhida oferecida pelo povo brasileiro aos imigrantes japoneses ao longo das gerações. Para finalizar, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos os envolvidos que se dedicaram para a realização desta sessão solene, especial comemorativa de hoje. Parabéns para os 118 anos da imigração japonesa no Brasil. Muito obrigado. Curto, simples e direto, o deputado Kim Kataguiri destacou a parceria econômica entre os dois países e lembrou que, apesar dos desafios internos enfrentados por Brasil e Japão, a cooperação entre as duas nações permanece sólida. Eu costumo dizer que as relações entre o Brasil e o Japão são as melhores relações diplomáticas que nós temos, porque dependendo do nosso presidente da República e dependendo dos primeiros ministros, dos chefes de Estado e de governo da Europa, por exemplo, nós temos relações por vezes tumultuadas com líderes europeus, dependendo de quem lidera o Brasil e dependendo de quem lidera os países europeus. Agora, independentemente, durante todos esses anos, as nossas relações sempre foram relações de Estado. As nossas relações sempre foram relações que sobreviveram aos governos, que sobreviveram aos diferentes posicionamentos ideológicos dos governos, e por isso eu acho que nós temos a oportunidade única de, nesse momento, fortalecer ainda mais os nossos laços. Já o deputado Pedro Aihara compartilhou sua experiência como bolsista da Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA, e falou sobre sua ligação familiar e também como a comunidade Nikkei poderia estar por um fio ameaçada em 46. Aqui nesse plenário, gente, em 1946, quando a gente estava na discussão da Assembleia Constituinte, a gente teve uma emenda para proibir a imigração japonesa. A gente estava num contexto, né, de pós-Segunda Guerra Mundial, existia um sentimento de antiniponismo muito presente, inclusive no Brasil, e aí foi proposta uma emenda para proibir a imigração japonesa. E aí o que é mais interessante é que essa emenda ela empatou. Nós tivemos exatamente, isso acontece uma vez a cada 100 anos aqui no Congresso, de uma votação empatar, nós tivemos 99 votos a favor e 99 votos contra. Por um voto, por um detalhe, a gente poderia ter uma história completamente da imigração japonesa no Brasil aqui e agora. A gente teve voto de Minerva, que era o senador Melo Viana, felizmente ele votou para que a imigração japonesa ela permanecesse, ela continuasse, e isso garantiu com que hoje a gente tenha uma comunidade tão pujante, tão importante, e esteja celebrando aqui os 118 anos da imigração japonesa com a comunidade Nikkei em maior quantidade fora do Japão. A presidente da REM Brasil, Leslie Shii, ressaltou o papel das mulheres na história da imigração japonesa e citou uma lenda da política Nikkei. Em 18 de junho de 1908, essas mulheres abriram caminhos de coragem, resistência e resiliência que hoje não podemos mais ignorar. E quando chegou o momento, Nishimori-san, de rompermos fronteiras, as mulheres Nikkeis começaram a romper essas fronteiras com seu trabalho, com a sua dedicação, tornando-se professoras, médicas, engenheiras, empresárias, artistas e líderes comunitárias.
Foram as suas mãos que moldaram a gastronomia, as artes e as ciências que nos orgulham hoje. Mas sejamos muito honestos, Nishimori-san e todos os parlamentares, a Ihara-san, que eu faço esse chamamento, né? Que neste plenário, que é a casa da democracia brasileira, ainda falta muito. Nós tivemos, ao longo desses 118 anos de imigração, aproximadamente 30 descendentes japoneses que comporam o rol de parlamentares representando a nossa comunidade. Mas vale destacar que apenas uma mulher foi nomeada e recebeu o cargo de deputada federal. Aqui faço menção à deputada Keiko Ota, de São Paulo. Por que a gente esquece que 3.000 imigrantes aqui já produzindo, aqui já integrados, aqui já amados pelo povo brasileiro, foram retirados de suas casas, mandados para lugares como lá em Tomé-Açu, Pindamonhangaba, perderam o que já tinham, foram retirados de suas famílias e foram para um campo de concentração, porque a guerra estava lá do outro lado. E aí eu fiquei perguntando, a gente já pediu perdão a eles por isso? Eu não sei nem se é ético ou se há um pacto diplomático de não se falar sobre isso, mas, desculpa, eu vou romper todos os pactos diplomáticos. E de coração, pedir perdão por esse episódio. Pedir perdão àqueles que deixaram suas famílias, ficaram isolados, segregados num campo de concentração, por causa de um conflito que estava tão longe de nós. Os primeiros 4 japoneses, que tinham sido resgatados como náufragos por uma expedição russa, chegaram à ilha de Santa Catarina, em 1803, repito, tornando-se, portanto, os primeiros japoneses a pisarem em terras brasileiras. Santa Catarina, portanto, possui um lugar especial e singular na história das relações entre os nossos 2 países. O pai faleceu aos 59 anos de idade. Ele, quando chegou ao Brasil, foi para Tomé-Açu. Em Tomé-Açu, logo ele contraiu malária, teve que vir para São Paulo para segurar, foi para Açaí e lá se casou. Então, aos 59 anos de idade, ele faleceu. Mas eu tive esse orgulho de dizer para o meu pai que aquela promessa que nós fizemos, de que todos nós iríamos fazer o máximo para cumprir o desejo dele, havia sido cumprido. Meu irmão caçula havia se formado na engenharia no ITA, lá em São José dos Campos. E todos os demais também nós formamos. Então, o ano de 2025 foi especialmente importante. Celebramos 130 anos de relações diplomáticas, recebemos a visita da princesa Kako ao Brasil e acompanhamos a visita de Estado do presidente Lula ao Japão. Como foi comentado pelo embaixador Noguchi e pelo deputado Kataguiri, ontem em Evian, à margem da cúpula do G7, o presidente Lula e a primeira-ministra Takaishi anunciaram o lançamento de negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. Essas negociações estarão entre as mais importantes dos próximos anos, com potencial para transformar os vínculos econômicos entre o Japão, o Brasil e toda a nossa região. Essa agenda interessa diretamente a esta casa. Interessa quando aproximamos economias e reduzimos entraves ao comércio. Interessa quando facilitamos a vida de brasileiros no Japão e de japoneses no Brasil. Interessa quando ampliamos as oportunidades para que jovens estudem, trabalhem e circulem entre os 2 países. E interessa, sobretudo, quando damos continuidade institucional a uma amizade que já atravessou gerações. Manifesta sua mais profunda gratidão por poder desenvolver suas atividades alicerçada na sólida relação de confiança construída ao longo de tantos anos entre a sociedade brasileira e a comunidade Nikkei em múltiplas áreas de ações. Atualmente, o Brasil tem alcançado um desenvolvimento notável. Muitos descendentes japoneses vêm
desempenhados papéis de destaque nos mais diversos sectores da sociedade. Já a senadora Leila do Vôlei destacou a influência da cultura japonesa em sua trajetória esportiva e pessoal e saudou o público candango. Brasília não seria a capital que conhecemos sem a dedicação e o amor dessa comunidade. Vocês alimentaram a nossa infância, estruturaram a nossa economia, não só do DF, mas do nosso país, embelezaram a nossa cultura e nos ensinaram que o trabalho árduo, feito com honra e espírito público, é capaz, sim, de transformar qualquer deserto em um jardim exuberante. Parabéns a toda a comunidade nipo-brasileira, parabéns ao Brasil e ao Japão por esta história tão bonita, construída com trabalho, confiança e união. Muito obrigado. Em comemoração ao Dia Nacional da Imigração Japonesa no Brasil, a Torre de TV, a Biblioteca Nacional e o Museu da República serão iluminados com as cores do Japão em homenagem aos 118 anos do ato. As manifestações da cultura japonesa continuam aqui no Distrito Federal, com o Festival do Japão BSB, no próximo fim de semana, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Cé Rodrigues, de Brasília, para Nihon National News.